Oi, gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu trouxe esse doce para mostrar para vocês. É um doce simples, delicado, mas muito rico em detalhes. E eu simplesmente fiquei apaixonada por esse doce. E eu vou mostrar tudo para vocês. Esse tema tá vindo com tudo, né, gente? É ganso, né? Ganso Baby. Eu acho que é assim que se chama esse tema, Ganso Baby. Aí tem o patinho, tem a versão adulta, né? Do patinho adulto. Esse aí é o Baby. Eu iniciei fazendo esse rascunho de como eu queria posicionar as estampas, de como eu queria que o doce ficasse. Eu vi essa inspiração no Pinterest, não era um doce, era um painel de festa. Aí eu decidi transformar em um doce. Eu fiz o desenho do ganso e passei para o papel manteiga. Também fiz esse arco no papel manteiga para poder recortar a pasta, que eu não tinha esse cortador. Eu vou usar esse outro cortador também. Eu sempre uso ele. As cores que eu usei são essas. O verde escuro, esse é o verde musgo. Da Mix, verde musgo da Mix. Eu fiz essa cor mais escura. Depois eu clareei com a pasta branca. Vão ser 2 tons de verde mais a pasta branca. Eu vou começar fazendo aquelas peças que eu quero que sequem mais rápido, para que eu possa manusear aqui no vídeo sem ficarem moles, né? Vou usar CMC na pasta para ajudar na secagem. Eu sempre uso CMC. Nem sempre o CMC vai ser suficiente, né, para dar sustentação e impedir que a pasta amoleça, mas ele vai dar uma estrutura boa para a pasta. Para aqueles lugares que são mais úmidos, aqui, por exemplo, é um lugar muito úmido. E eu já ouvi dizer que usar pó para merengue na pasta junto com amido e o CMC ajuda bastante a controlar a umidade. Eu nunca testei, pretendo um dia testar, porque aqui realmente é muito úmido. Vocês já pegaram, gente, esse tema? Aí na confeitaria de vocês já fizeram esse tema? Contem aí nos comentários se vocês já fizeram. Então eu abri a pasta, eu abri ela em uma espessura bem fininha, para quando eu colar no arco, né, na base do doce e não ficar muito grosso. Eu uso esse lápis, gente, 2B, é um lápis bem escurinho e a transferência dele para a pasta é mais fácil. Ele não é aquele lápis que você faz o risco e fica liso no papel. Ele fica fosco e é como se a tinta ficasse solta no papel. Então facilita a transferência para a pasta.
Eu peguei esse desenho no Pinterest, passei para o papel, tá? Coloquei o papel em cima da tela do celular e fiz o desenho. Agora eu vou apertar bem esse desenho em cima da pasta para que não fique nenhuma parte sem transferir, porque é um desenho simples, mas eu não quero perder nenhum traço dele. Eu quero que fique tudo proporcional ao desenho. Por exemplo, se ficassem as perninhas definidas, eu vou ter que desenhar na hora e eu vou acabar perdendo a proporção. E eu não quero isso. Então eu esfrego, aperto, que é para transferir perfeitamente. Pronto, desenho transferido. Eu agora vou deixar essa pasta secar. Depois que ela der uma secadinha, aí eu venho pintando e recortando. A pintura vai ser bem simples, porque o ganso já é branco, né? Então é bem simples a pintura. Agora eu vou fazer o arco. Vou colocar CMC também nessa pasta. Aí eu sempre fico em dúvida do quanto de pasta usar. E como eu gosto de colocar CMC na hora, a dúvida é essa. Será que não vai ser muita pasta? Será que não vai sobrar? Porque depois que a gente coloca CMC, muda a estrutura da pasta, né? Ela fica mais ressecada. Então, para não estar guardando pasta ressecada, é sempre bom prestar atenção na quantidade de pasta que você vai colocar CMC, para não sobrar muita pasta. Já aproveitando aqui essa pausa para pedir para vocês que estiverem chegando agora no canal. Esse é um canal novo, estou iniciando agora aqui. Eu estou na confeitaria faz um tempinho já, mas faz um tempinho, mas eu fico naquela, né? Eu dou uma pausa nas encomendas, passo um tempo sem pegar, aí depois volto novamente. Eu não tenho uma constância. E faz um tempinho já que eu decidi manter a constância na confeitaria para não perder meus clientes, né, gente? Nem aqueles antigos e nem os que começam a chegar, né? Então eu quero voltar com tudo na confeitaria. E então decidi abrir esse canal para dividir aqui com vocês minha rotina, minhas dicas, compartilhar aqui, né? Tudo o que eu sei para que vocês possam absorver um pouco, né? Das dicas, das inspirações. Então, quem chegou agora já se inscreve aí, já deixa o like, tá? Pode comentar se tiver alguma dúvida. Aí eu vou tirar o excesso porque como eu vou pintar, fazer o xadrez, eu não quero perder pasta branca sem necessidade. Então, eu só vou pintar aquelas partes que eu realmente vou usar para não ter desperdício de pasta. Pasta tá cara, né, gente? A gente tem que usar com consciência.
Eu trabalho com pasta de leite e com pasta americana. E essa daí é a pasta americana. Hoje eu estou usando a pasta americana. Hoje eu vou usar esse stencil. Eu vou fazer primeiro as listras verticais e depois as horizontais. Vou igualar aí, deixar reto. Eu sempre uso as linhas dessa minha placa, né, para deixar o stencil reto, para as linhas ficarem retas. Então eu aperto para que o stencil ele grude na pasta, não fique sambando, para na hora que passar o pincel ele não solte e não saia do lugar. Vou usar esse corante em pó, é da Luli Candy. Não dá pra ver direito. Cadê? É o Endro. Eu acho que é o Endro, não dá pra ver direito. Endro, é o Endro. É o verde Endro. É tipo um verde musgo. É muito lindo esse corante, gente. Eu amei, é muito bom mesmo. Para quem não tiver, os outros substitui, tá? As outras marcas substitui perfeitamente esse corante. Não é obrigatório você, porque eu tô usando a Luli Candy, vocês irem e comprar o Luli Candy. Até porque ele é um pouquinho mais caro que os outros. É muito bom, mas tem outras marcas muito boas também, mais em conta. Então aí eu tô esfumando. Acelerei para vocês porque demora um pouquinho. Eu não gosto de sobrecarregar o pincel para não manchar, né? Que ele é bem forte. Então gosto de ir esfumando aos poucos. Eu tô querendo aquele stencil da Aline Cândido. Eu não sei se vocês conhecem ela, mas é uma loja que tem lá no Instagram. Tem site também. Gente, os moldes dela, os stencils são perfeitos. E eu quero muito adquirir o stencil de listras. É exatamente esse aí, só que o dela. Porque olhando os doces dela, eu vi que esse stencil, ele é mais fechadinho. Aonde tem a listra vazada, é mais fechadinho. Então os quadradinhos do xadrez, ele fica mais pequenininho. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas eu notei uma diferença no xadrez com esse stencil e com o stencil dela. Olhando, né, os doces dela, eu percebi isso. Parece que o dela, as listras são mais fechadinhas. Aí quando você muda a direção que pinta, quando você tira o xadrez, ele fica mais fechadinho, não fica tão aberto. Mas esse aí também é muito bom, tá? Eu só quero dela porque eu realmente eu prefiro o quadradinho mais fechadinho, menorzinho. A parte que fica branca mais fechadinha. Então eu quero comprar o dela pra testar, né? Olha aí, ó. É isso aí que eu tô falando, gente. Tá vendo que a partezinha branca é mais aberta? Então eu quero um que tenha os quadradinhos mais fechadinho. Que foi? Então aí eu vou recortar. Tá vendo como é fácil?
Não deixem de fazer, gente, uma moldura, um desenho que vocês queiram colocar no doce só porque vocês não têm o cortador, tá? Eu não tinha esse cortador exatamente. Eu tenho porque eu poderia usar, que é o cortador do Pop Clash, mas não é exatamente no tamanho que eu precisava. Então eu resolvi fazer no papel e recortar na pasta, que também dá super certo. Vou colocar aí para secar. E eu agora vou fazer a base. Esse aí vai sustentar todo o resto. Vou usar bastante CMC também, porque eu preciso dessa base bem estruturada, porque vai vir um laço que vai pesar. Então, eu preciso dessa base mais firme. Vou deixar ela um pouco mais grossa também, com uns 3 milímetros mais ou menos. Vou usar a régua para que não fique muito fina. Então, essa régua ela tem 3 milímetros. Eu tô querendo as outras espessuras também. Só vou comprar mais pra frente, né? Porque agora eu quero investir em outras coisas aqui para o meu ateliê. Então, como é um pouquinho caro, né, gente? Aí eu não quero investir agora. Vou tirar as rebarbas. Esse cortador ele sempre deixa rebarbas. Então eu gosto de tirar com esse estilete de precisão, porque quem é que gosta, né, de rebarbas no doce? Então eu sempre finalizo com um estilete, tirando toda a rebarba. Até o corte fica melhor, o desenho da base fica melhor. E eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo, mostrando como os doces assim por unidade, especificamente como que faz cada um deles, passo a passo e desde o início, né? Do começo ao fim. Ou vocês preferem formato de vlogs, na correria, mostrando por partes? Deixa aí nos comentários. Então eu colei a partezinha xadrez, aí pra o desenho ficar melhor em cima, eu vou juntar, né? E sobrou uma partezinha ali do lado, então já recortei. É só para o desenho ficar melhor em cima, senão ia ficar mostrando a outra parte. Vou deixar secando. E agora eu vou começar com o acabamento do ganso. Vou pintar e fazer o traço, né?
do desenho. Eu vou usar esse corante, corante em pó, né? Também da Loli Candy. E esse eu não lembro a cor dele. Não deu pra focar e eu também não tô lembrada. Então eu vou deixar o link aí, tá? Na descrição do vídeo, caso vocês queiram. Esse é um amarelo, tá? É um amarelo mais fechado, tipo um amarelo gema. Eu vou usar esse pincel. Na verdade é aquelas canetas, né? Que coloca água dentro. Que normalmente a gente usa para colocar colinha de CMC. Mas eu gosto de usar ela para esses detalhes porque ela é bem macia. Ela tem um pincelzinho na ponta e é bem macia. Aí eu já comecei, pintei o biquinho e os pezinhos. Aí eu vou dar uma escurecida bem de leve, só com esse corante de laranja. Só uma escurecida mesmo, tá? Eu não vou usar só o laranja, porque aí não vai ficar do jeito que eu quero, na cor que eu quero. Então eu preferi usar os dois. E o pó laranja é só de leve mesmo, só para dar uma fechada no tom. Para fazer o desenho, os traços do desenho, vou usar essa tinta preta. Vou deixar o link aí também, de onde eu comprei na Shopee, para quem quiser. Vou usar esse pincel. Esse pincel, gente, a numeração dele é 00. Mas eu tirei, eu acho que mais da metade dos pelinhos dele, para ele ficar bem fininho. E eu ainda acho ele grosso. Eu acho que ainda tem muito pelinho, vocês acreditam? Eu gostaria de outro mais fininho. Vou até ver se eu encontro. Não sei se é porque ele tá velhinho. Aí deu uma espalhada também nos pelinhos, né? Mas ainda dá pra usar. E aí agora é bem simples. É só contornar. Como se a gente estivesse fazendo um contorno mesmo com aquelas canetinhas, né? Vocês lembram quando a gente era criança que fazia o contorno, né? Dos desenhos? Pronto. É igualzinho. É bom que mata a saudade, né? Do tempo de criança. Se bem que eu gosto de desenhar e pintar até hoje. Mas não como antigamente, né? E eu acho que eu tenho TDAH, gente, porque eu começo a falar de uma coisa e do nada já vou para outro assunto, né? Eu acho que vocês perceberam, né? Será que eu tenho TDAH? Coloquem aí nos comentários. Não, Nai, você não tem TDAH, não. Ou se não, Nai, você tem TDAH sim, viu? E aí é bem simples mesmo. Não tem segredo nenhum. É só manter a firmeza na mão, né? Ao mesmo tempo que você mantém a firmeza, você tem que ter delicadeza ao mesmo tempo. Já deixaram o like? Tava esquecida, né? Então deixem o like aí, tá? Pra não esquecer. É simples, é rápido e não vai custar nada. Então deixem o like aí. Tá vendo, gente? É sem preocupação. Você vai passando as cores, colocando as cores. E depois, na hora de passar o traço, gente, é super rápido, não tem segredo. Aí eu tô esfumando com aquele pincel
manchadinho, né, que tá sujinho com o verde que eu usei no xadrez, só para dar um detalhezinho, uma corada no ganso. Olha aí como ficou, ficou lindo, né? Só para não ficar muito chapado, aquele branco muito chapado. Aí só para dar uma gracinha mesmo. Agora eu venho recortando todo o desenho com esse estilete de precisão. Eu prefiro fazer esse detalhe, né? Fazer o recorte e depois que eu passo o contorno. Tem gente que recorta para depois fazer o contorno. Eu prefiro fazer o contorno e depois fazer o recorte. Então, assim, cada um faz do jeito que tá acostumado a fazer, do jeito que achar melhor. Não é porque fulano faz A que você vai fazer A sem ter habilidade para fazer A, né, gente? E aí tem que ter cuidado quando for recortar as perninhas, porque é bem fininhas, né, gente? E o bichinho tem as canelinhas fininhas. Então tem que ter cuidado para não se soltar. Dá uma segurada para o estilete não passar, né? Rasgando e se cortando. Eu poderia ter deixado o contorno secar um pouco mais, porque nessa hora aí eu tinha que estar alisando, né? Para tirar as rebarbas. E querendo ou não, mancha um pouquinho, né? Mas nada que perca a peça. É só um detalhe extra ali, né? Nada que perca. Dá até mais vida para a peça. Vamos dizer assim, né? Olha aí, ficou lindo, né? Faz o recorte direitinho, tá, gente? Pra não ficar sobra de pasta, porque fica um acabamento feio. Faz o recorte bem direitinho. Aí eu já apareci, né, com a base do laço pronta, porque eu tive um pouquinho de dificuldade também de fazer esse laço. Eu nunca tinha feito laço assim. É a primeira vez. Então, eu tive um pouquinho de dificuldade e eu preferi facilitar aqui para vocês. Eu acho que vocês já têm mais facilidade do que eu para fazer, né? Vocês sabem como que faz. Fiz essas fitas aí, que vai ser as perninhas do laço. Dei uma dobrada lá em cima, porque eu quero que tenha um movimento. Eu não quero que fique aquele laço chapado, sabe? Eu quero que o laço tenha um franzido ali em cima, como se ele realmente tivesse tido dado um laço. Como se tivesse feito um laço ali e tivesse franzido. Então, eu não gosto de laço chapado, sabe? Eu gosto que ele tenha movimento. E no final eu ainda achei que faltou mais movimento, viu? Mas como é meu primeiro lá acima assim, né? A mão livre, aí eu relevei. Mas nos próximos vão ficar melhores. Dei um movimento ali também, na base, para não ficar muito artificial. Dei uma apertada para lá, outra apertada para cá. Aí agora, gente, eu vou dar uma franzida a mais, porque eu vou precisar, como eu posso dizer, deixar essa base aí mais reta, porque eu vou precisar colar embaixo do laço. E se fica muito alto, não vai encaixar, né? Para encaixar, eu vou precisar assentar essa parte aí de cima para encaixar por baixo do laço. Vou passar colinha, aliás, cortar, né? O excesso antes. Vou passar colinha e colar ali na base do laço.
Vou deixar secando para poder montar todas as pecinhas. Aí eu fiz essas flores aramadas. É aquele cortador de margarida, eu acredito que seja de margarida. Coloquei nesses arames. Se vocês quiserem, eu mostro depois para vocês num vídeo curto como que faz. Mas é bem simples também. É só deixar secar bem para não ficar caindo. O segredo é deixar secar. Então aí eu já volto com a base colada no doce, tá? Já tudo coladinho. Eu não mostrei porque eu precisei derreter chocolate para colar. Por isso que eu já colei, já aparecia aí com a base colada. Mas isso aí é simples, né, gente? Vocês já estão acostumadas a fazer isso. Dou uma acertada para ficar com a base bem retinha. Tava um pouco inclinado, então tem que acertar. Ainda continua inclinado, mas está firme, está colado direitinho. Então eu vou logo com o laço. Vou começar pelo laço, porque aí eu tenho noção de onde as outras peças vão ficar. Vou deitar aí nessa esponja. Essa esponja tá limpa, eu uso só para os doces, tá? Antes que venham aqui comentar coisas negativas, eu uso só para os doces. E eu vou colocar aí como apoio, porque o doce ainda tá molinho, né? Vai facilitar para mim. Eu acredito que vai segurar, tá? Porque tanto a base como o laço ainda tá úmido. Então só a colinha de CMC vai ser suficiente para colar. Mas se tanto a base como o laço estivesse sequinho já, eu teria que colar com chocolate. Vou passar colinha e vai ser suficiente, gente. Se tivesse seco, não teria como colar não. Só com chocolate, mas ainda tá úmido. Eu vou posicionar as fitinhas no local que eu quero e colar. Eu não vou colar toda ela, porque eu quero que ela tenha um certo movimento, então eu vou colar só algumas partes. Tá vendo, gente? Só a colinha já é suficiente já. Vou colocar um apoio ali do lado, porque ainda tá úmido, só para terminar de posicionar os outros itens. Depois eu coloco certinho para secar. Vou colar o gancinho. Eu vou colocar ele como se tivesse saindo assim da base, sabe? Colocar um pedacinho do bico ali pra fora. Eu não quero ele muito assim na lateral, porque eu quero dar a impressão que ele tá com movimento. Se eu colasse ali mesmo no meio assim da base, não, acho que não ficaria muito legal. Não com esse movimento que ele tá, né? Que ele tá de lateral como se estivesse andando. Então eu acredito que esse local aí ficou bom. Agora eu vou fazer um tipo um musgo. Eu acho que é musgo que fala. Que vai servir de base pra. Não, eu vou antes fazer o lacinho. Vou começar pelo lacinho que vai ficar na garganta do ganso. Um lacinho. Bem pequenininho, bem delicadinho.
É um detalhe a mais também. Vai ficar, para o ganso ficar mais fofinho, com carinha de baby. Gente, vocês têm algum tema, principalmente para quem está iniciando, pegaram algum tema que vocês nunca fez e vocês têm dúvida de como fazer e querem inspirações, querem alguns modelos de doces? Se vocês tiverem, coloquem aí nos comentários, ai, eu peguei tal tema, traz algumas inspirações para mim que eu trago, tá? Eu faço o vídeo e trago aqui para vocês. Eu vou fazer um acabamento nesse lacinho porque as marcações dele não são muito bem feitas. Eu gosto de um lacinho assim bem marcado, porque eu gosto do movimento, eu já falei, né? Eu gosto do movimento. E para mim laço ele tem que trazer um certo movimento ali. Então eu vou colocar mais aprofundar, né? As marcações dele, realçar ali as marcações que ele tem. Vou recortar também a fitinha, ele vem muito colada na basezinha de cima. Então eu quero separar um pouco a, a fitinha. E aí vocês vão ver como vai ficar bem, bem diferente, bem legal. Eu nunca faço um laço assim, a não ser que seja um molde muito perfeitinho. Mas esses moldes assim mais baratinhos, eu nunca faço o laço e coloco ele no doce do mesmo jeito que eu tiro do molde. Eu sempre dou um acabamento antes de colocar no doce. Ficam rebarbas, as marcações não ficam bem feitas, então não fica legal. O acabamento do doce não fica legal. Olha aí, gente, quem concorda comigo que deu muita diferença. É uma besteirinha ali que você faz e dá muita diferença, valoriza muito o trabalho, muito mesmo. Parece besteira, né? Mas não é não, viu? Quando a gente finaliza o trabalho dá total diferença. Tá vendo? A parte de cima não vai precisar fazer porque ele é bem fininho em cima. Então eu só vou marcar aí mesmo franzido. Aí. Perfeito. Agora sim eu tô satisfeita com esse laço. Agora sim. Tá vendo o movimento que deu? Agora sim. Aí eu vou colar e o gancinho vai ficar finalizado. E uma dica que eu dou pra vocês é quando for fazer encomenda aos doces, vocês entrarem no Pinterest e procurarem decorações de festa, tipo arcos, painéis, decorações em geral assim, relacionado àquele tema, porque vocês vão ter muitas inspirações para colocar no doce, tá? Vocês não fiquem só com o tema na mente não. Ah, eu vou fazer o docinho no tema da Minnie. Sim, faz o docinho no tema da Minnie, mas dá uma olhada não só em inspirações de doces, dá uma olhada também em inspirações de festas, em arcos modernos, né? Para dar uma diversificada nos doces. E a base ficou assim. E agora falta só colocar as flores. E como eu tinha falado antes, eu vou fazer agora.
Eu vou fazer tipo musgos, os matinhos, né? Só que em formato de bolinhas, pra dar uma base, um acabamentozinho ali embaixo e dar uma base também para segurar as flores aramadas. Senão elas iam ficar flutuando aí, né? Ia ficar sem contexto. Aí eu vou colar ali na base 3 bolinhas. Faço 3 bolinhas de tamanhos diferentes e colo. Aí eu vou com essa estequinha e faço furinhos para dar uma textura e para ajudar a colar também na base, né? Vou dar uma esfumada com aquele mesmo corante para trazer uma cor. Tá muito apagadinho. Vou fazer uma bolinha maior, ela é bem maior que as outras, para dar uma estrutura aí na parte de trás. Vai uma florzinha aí e eu quero que ela apareça bem na parte de cima, como se ela tivesse vindo de trás para frente. Então eu prefiro que tenha uma estrutura mais alta, preciso que tenha uma estrutura mais alta aí na frente. E esse aramezinho, gente, eu só tinha na cor branca. E o que foi que eu fiz? Peguei corante em gel, o mesmo que eu usei para tingir a pasta verde, verde musgo, e pintei. Pintei os aramezinhos e ficou na cor que eu queria, na cor que eu precisava. Então, peguei essa diquinha aí também, tá? E ficou perfeito, gente. É só não ficar pegando muito, porque o calor da mão vai fazer com que o corante venha derreter, né? Venha transferir para a mão, manchar a mão. Então, é só não ficar pegando muito, mas tá sequinho, tá? É só quando a gente pega muito tempo assim, que o calor da mão faz com que manche, né? Mas como ninguém vai ficar pegando, deu certo, ficou sequinho, tá perfeito. Aí eu vou para ajudar aí a colar. Eu usei essa pinça aí para não ficar pegando muito. Vou colocar essa por trás da fitinha do laço, porque eu quero dar um movimento a mais para esse laço, como se ele tivesse assim sendo levado pelo vento, sabe? Eu e minhas imaginações, né? Mas é assim que eu imagino. Então tá tudo ok. E também, né, que eu não sou boba nem nada, vai ajudar a segurar a florzinha, né? Se ela vinha a dar uma murchadinha, aí o laço vai estar segurando ela. E ao mesmo tempo vai ter movimento para o laço. Vou colar a menor. E essas flores são bem simples de fazer, tá? É rapidinho, rapidinho você faz. É só ter paciência pra mexer com ela só quando elas estiverem bem sequinhas. E o doce ficou assim, gente, maravilhoso. Maravilhoso, perfeito, lindo, charmoso, delicado. E aí, o que vocês acharam? Eu já falei o que eu acho, né?
Agora comentem aí o que é que vocês acharam do doce. Podem comentar, tá? Estou aberta a críticas e elogios. Eu vou dar uma esfumada no lacinho, porque eu já tava esquecendo, né, de dar uma esfumadinha, mas eu vou esfumar agora. É bem rapidinho, só pra não ficar sem cor, apagadinho. Vai dar uma realçada aí nessas marcações que eu fiz. E olhando assim, dá pra ver que ficou um doce limpo, né, gente? Sem... Como é que se diz? Perfeitinho na frente, perfeitinho atrás. Porque tem alguns doces, né, que ficam moles e a gente precisa ali dar uma passada de chocolate, né, na base atrás e não fica muito com aspecto muito limpo. Fica seguro, mas não fica limpinho assim atrás. E eu amei esse porque ficou limpinho atrás. E o resultado foi esse. Eu amei fazer esse doce, gente. Tô apaixonada nessa lindeza. Esse gancinho ganhou meu coração. Apaixonada, literalmente. Eu amei. Ficou lindo. As flores ficou com movimento. Ficou bem estruturado. Agora é só deixar o musgo secar para as flores ficarem mais firmes. E aí, o que é que vocês acharam? Gostaram do vídeo? Gostaram do doce? Comentem aí nos comentários o que eu poderia ter feito diferente. E o vídeo foi esse, gente. Deixar aí um takezinho do doce finalizado, numa iluminação diferente. E espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!